Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de análise combinatória, né? Hoje vamos continuar o nosso assunto sobre agrupamentos e vamos falar sobre combinação simples, tá? Combinação simples, assim como no arranjo, a combinação é um tipo de agrupamento que a gente desenvolve em análise combinatória. Só que, assim como nós trabalhamos as permutações e os arranjos, as combinações elas têm características próprias. E qual é a principal característica própria das combinações? São ser tipos de agrupamentos em que a ordem dos elementos não é importante para mim. Ou seja, o que diferencia um novo agrupamento de outro é justamente a natureza dos elementos que compõem esse agrupamento. O que eu quero dizer com isso, Mauro? Que quando você trabalha, por exemplo, lá no arranjo, se eu colocar o número 21 e o número 12, apesar de eles serem formados com os mesmos algarismos, estes números têm uma diferença. 21 é 21, 12 é 12. Na combinação, não. Na combinação, se eu pegar o número 21 e o número 12, como eles são formados pelos mesmos algarismos, independente da ordem que eu pegue, seja a ordem o 2 primeiro ou 1 primeiro, essa ordem não importa para mim. Então, o que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que eu for trabalhar com problemas de combinação, eu tenho que levar em consideração para saber se esse meu problema de combinação, se esse meu problema, melhor dizendo, ele pode ser resolvido por combinação. E a característica principal dela é verificar se a ordem dos elementos não é importante. E aí eu faço a diferenciação do que é combinação para o que é arranjo de uma maneira mais simples. Combinação é todo agrupamento em que eu formo aonde a ordem não é importante. E arranjo, que foi o que a gente viu na última aula, é todo agrupamento em que eu formo aonde a ordem é importante. Vamos ver um exemplo disso? Antes disso, para a gente poder trabalhar esses tipos de agrupamento, eu também tenho uma fórmula. Assim como eu tenho lá na fórmula do arranjo, eu tenho lá combinação de N, P a P. O que seria isso? N, lembrando, é o total de elementos do meu conjunto inicial e P são a quantidade de elementos do agrupamento que eu quero formar. Então tem lá N fatorial, P fatorial vezes, entre parênteses, N menos P fatorial. Se a gente levar em consideração a fórmula do arranjo, que foi a fórmula que nós trabalhamos na última aula, o que acontece? A combinação, ela acrescenta esse P fatorial aqui, ó. Esse P fatorial que não tinha lá no arranjo, que passa a ter agora aqui na combinação, justamente para que elimine aqueles elementos que tenham as posições diferentes, tá certo? Vamos ver um exemplo disso, então? Com 10 espécies de frutas, quantos tipos de salada contendo 6 espécies diferentes podem ser feitas? Isso é um problema clássico de combinação. Por que é um problema clássico de combinação, Mauro? Porque se eu tenho 10 frutas, independe aquela que eu vou usar primeiro para fazer a minha salada. Se eu escolher aqui, vamos supor, maçã, uva e pera, ou pera, uva e maçã, são as 3 frutas que eu estou usando na minha salada. Isso não vai fazer diferença. Então, se eu escolher primeiro a uva, depois a maçã, depois a pera, ou primeiro a pera, depois a uva e depois a maçã, não faz diferença nenhuma, porque eu vou ter as mesmas 3. E aí a minha pergunta é, quantos desses agrupamentos eu posso formar? Lembrando que o N são 10 elementos, o P são 6, N é o total de espécies de frutas e 6 são os que eu vou usar na minha salada. Então, a fórmula N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. No lugar do N botei 10, no lugar do P botei 6 e entre parênteses N menos P, 10 menos 6 fatorial. Observa que esse fatorial é fora do parênteses, tá? 10 fatorial, repetir, 6 fatorial vezes e 10 menos 6, 4. Na última aula eu falei que a gente pode cancelar os termos, não é isso? Só que aqui eu tenho que lembrar que eu tenho 2 termos no denominador. Então o que eu vou fazer? Eu vou ver qual é o maior deles. Nesse caso o maior é 6. Então eu vou fazer o de cima até chegar ao 6. 10, 9, 8, 7, 6. E embaixo eu repeti o 6 e o 4 eu vou cortar. Eu vou continuar fazendo um fatorial. 4, 3, 2 e 1. Mauro, por que você fez isso?
Porque tudo que vier aqui, ó, depois do 6, vai poder ser cortado com esse 6 aqui, ó, simplificado. E aí vai sobrar em cima só o 10, 9, 8 e 7, daqui, ó, 10, 9, 8 e 7. E embaixo 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Se eu multiplicar 10 vezes 9, 90. Vezes 8, 720. 720 vezes 7, 5.040. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Vezes 4 vezes 1 dá 24. 5.040 dividido por 24, isso vai dar 210. Tá certo? Então eu posso ter 210 grupos, ou melhor, 210 combinações de frutas que eu posso formar. Vocês viram que eu simplifiquei aqui, não foi? Eu ainda posso fazer aqui, ó, outras simplificações se eu quiser. Por exemplo, o 8 pode ser simplificado por 4. 8 dividido por 4, ó, dá 2 aqui em cima. O 10 pode ser simplificado por 2. 10 dividido por 2, ó, 5. O 9 pode ser simplificado por 3. 9 dividido por 3, 3. E aí é só multiplicar os valores que sobraram. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 7, 210. Ou eu posso fazer assim, ou eu posso multiplicar todos e depois dividir, como eu fiz anteriormente. Tá certo? Vamos pegar um outro exemplo? Em um grupo de 6 pessoas, quantos trios podemos formar? Então, o meu total de elementos são 6 e eu vou formar trios. Então, meu n vale 6 e o meu p vale 3. n fatorial, p fatorial e n menos p fatorial. Por que eu estou usando a combinação? Porque eu quero formar trio. Quem vai ser o primeiro escolhido no trio, isso não importa. Eu vou formar um trio. 6 fatorial, 3 fatorial e 6 menos 3 fatorial no lugar do n menos p. Resolvo o parêntese, 6 menos 3 é 3. E aqui eu não tenho, Mauro, você falou que ali era para pegar o maior, mas aqui os dois são iguais. Então eu escolho um deles. Vou fazer até o 3. Então ficou 6, 5, 4 e 3. Mantive o primeiro no 3 e o outro eu fiz 3, 2 e 1. Cortei o 3 com 3. Mauro, por que você não cortou os dois? Simplificação só pode ser um no denominador. Então não adianta fazer os dois que vai dar errado. Sobrou 6, 5 e 4. E embaixo 3, 2 e 1. Está aqui, ó. 6, 5 e 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 120 divididos por 6, 20. Da mesma forma, eu poderia ter feito ali igual fiz lá em cima. 6 dá para simplificar por 3. Isso vai dar 2. 4 dá para simplificar por 2, que vai dar 2 também. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. Então, também posso fazer dessa forma. Perfeito? Mauro, mais uma vez, como é que eu descobri que esses dois problemas são problemas de combinação? Porque a ordem que eu vou formar os meus elementos não é importante para mim. Por isso, ele é um problema de combinação. Se nesse problema aqui, por exemplo, eu tivesse colocado em um grupo de 6 pessoas, quantos trios podemos formar para presidente, vice-presidente e tesoureiro? Eu estou dando uma característica para cada um dos elementos do trio. Então a ordem é importante. Aí ele deixaria de ser combinação e passaria a ser um problema de arranjo. Que aí nas próximas atividades a gente vai estar botando exercícios das duas atividades juntos, dos dois desses grupos de arranjo e combinação, mais os de permutação junto, para que a gente possa estar trabalhando e que vocês consigam desenvolver a diferença entre um e outro. Tá certo, pessoal? Então assim, a partir de amanhã a gente vai trabalhar esse conteúdo e aí eu vou deixar bastante exercícios de vocês, para vocês, sobre esse assunto para a gente poder trabalhar. Tá bom? Então até a próxima aula e a gente se vê de novo.